Você sabe o que acontecerá após a volta de Jesus? Por que é importante entender os eventos que acontecem na sequência? Nós vamos entender esse assunto em mais um estudo da nossa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Que alegria! Estamos juntos, começando mais um programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Estamos concluindo mais uma semana, estamos chegando à penúltima semana do nosso estudo da Revista Esperança desta temporada Eu no Universo, a nossa identidade, a identidade daqueles que se dizem que se apresentam como cristãos. Eu quero saber como é que você está passando, como é que você passou sua semana, chegando ao final. Foi tudo bem? Como é que estão as coisas aí na sua casa? Está tudo tranquilo? Como é que está a família? Como é que estão as crianças? Como é que está a sua saúde? Como é que estão os relacionamentos? Como é que você está hoje? Como é que você chega ao final do seu dia? Por que eu estou te perguntando isso? Primeiro, porque eu quero te dizer que você é muito importante para nós aqui da TV Novo Tempo. E também quero dizer que nada do que acontece na sua vida está fora do olhar misericordioso, acolhedor e o olhar amoroso do Senhor Jesus. Eu não sei se você acredita em Deus ou não, se você acredita em Jesus ou não, eu não sei como você se relaciona, se você tem um contato com Ele, se você ora, se você lê a Bíblia. Se você crê em um Deus que é presente, não um Deus que criou e abandonou, mas um Deus que interage. Você acredita nisso? Eu acredito. E quando as coisas não estão bem, quando as coisas não vão bem, quando aquilo que nós planejamos, ou melhor, quando eu planejo, não acontece do jeito que eu gostaria, eu gosto de conversar com o Senhor e compartilhar com Ele. Eu acredito que de alguma forma Ele atua, cria situações, me dá lucidez para que eu tenha perspectivas corretas a respeito da existência. Se você quer saber mais sobre isso, está aqui, ó. As revistas Esperança que nós produzimos aqui na TV Novo Tempo têm esse propósito. Eu no Universo é o tema desta temporada. E a gente tem vários outros temas, você pode acessar o nosso site para você ter uma noção, uma ideia do tema que você gostaria de aprender. Apocalipse, você gostaria de ver a relação das emoções e a Bíblia. Entre agora no nosso site novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica. E ali você tem vários temas que vão te ajudar, seja administração financeira, educação dos seus filhos. Entenda quais são os propósitos que o Senhor tem e como Ele pode te ajudar. Lembrando que a nossa revista Esperança, tudo que nós apresentamos aqui na Novo Tempo é apresentado de forma gratuita. Isso mesmo, sem nenhum custo. Por quê? Porque tem um patrocínio dos nossos Anjos da Esperança. E agora, no mês de março, nós estamos naquela campanha especial. Para você que é um Anjo da Esperança, é a campanha da doação em dobro. Isso mesmo. Porque nós queremos produzir, queremos levar aí, agora no início do mês de abril, uma nova revista Esperança, a revista Eu Creio, para que você entenda quais princípios religiosos são importantes para a nossa vida. Então, se você é um anjo, faça a sua doação em dobro. É o meu pedido aqui para você. Se você ainda não é um anjo, seja um anjo da esperança. Faça a doação para que a gente leve essa revista sem nenhum custo a muito mais telespectadores. E se você foi um anjo, volte a ser um anjo da esperança. E olha, nessa campanha a gente tem promovido, tem motivado
como um presente que você vai ganhar, esse bottom aqui, ó, tá vendo? Dá uma olhadinha aqui, ó. Olha, esse bottom é para dizer que você fez parte desta campanha, tá? E recebendo esse bottom, a gente tem uma promoção, né? É aqui, ó, esse bottomzinho aqui, eu não sei se eu vou conseguir colocar aqui, vou colocar no lado errado, né? Mas, ó, o bottom você coloca aqui na sua roupa, ó, tá vendo? Dá para focar aqui, meu amigo Andrews? Aqui assim, ó, você coloca na sua roupa, olha, tá vendo? Deixa eu colocar para o ladinho aqui. E aqui sinaliza que você está participando desse projeto para que mais pessoas conheçam do amor de Jesus, tá? Então, e se você participar dessa campanha, deixa eu só ajeitar aqui, se você participar dessa campanha, nós vamos ligar para você. Isso mesmo, você vai fazer contato através do WhatsApp do programa, vai dar seu nome, seu CPF, porque você já fez a doação, você vai receber seu presente e nós vamos ligar para você. Daí você pode ganhar uma camiseta, você pode ganhar uma caneca. O 129, vou olhar para essa câmera que daí eu vou ficar mais perto do telefone aqui, ó. Aqui, ó. Vamos colocar o telefone agora, isso, WhatsApp do programa aqui, ó. 12981091268. Esse é o WhatsApp do programa. Você vai mandar seu nome, seu CPF e por que você é um anjo da esperança. Aí nós vamos ligar para você, você não vai dizer alô, você vai dizer sou anjo, sou novo tempo. Que tal? Vamos participar? Vamos juntos levar esta mensagem a mais pessoas, em mais lugares? Só para você ter uma ideia, uma revista Esperança, a sua doação de R$5 faz com que a gente prepare o material, né, produza, faça impressão, envie sem nenhum custo para os nossos telespectadores. Vale a pena? Que tal? Vamos nos envolver? E aí nós teremos a nossa revista Eu Creio, a próxima revista Esperança. Vamos orar para que a gente conclua o nosso tema sobre a volta de Jesus e a gente entenda o que acontece após Jesus vir à Terra. Vamos orar? Senhor, obrigado porque diante de um mundo de tantas incertezas, diante de tantos desafios, de tantos questionamentos, de tantas crenças, nós temos a Bíblia que nos orienta sobre o significado, a razão do viver. Nos ajude agora a entendermos o texto bíblico. A gente tem estudado ao longo dessa temporada, ao longo dos anos, mas cada vez que a gente abre, a gente é mais uma vez impressionado pela palavra. Por isso, nos ajude a entendermos aqueles que talvez não tenham tanto contato com a Bíblia ou aqueles que estão começando, que abram o coração e que o Espírito nos dê entendimento. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, eu sempre, se você está me assistindo pela primeira vez, eu sempre uso aqui a nossa tela como uma forma didática para que a gente compartilhe o texto. A gente está estudando essa semana Quando Conhecerei Jesus, né? A gente estudou, a gente viu ao longo dessa semana. Se você não assistiu os outros programas, você pode assistir no NT Play, você pode assistir no nosso canal no YouTube. A gente viu que a volta de Jesus não é só um acontecimento, mas a volta de Jesus também é um encontro. Isso mesmo, um encontro com aquele que, de alguma forma, nós ouvimos, aprendemos, cada um dentro da sua esfera de conhecimento. Então, eu não sei se você acredita nisso ou não, não sei se você acredita que Jesus vai voltar ou não, mas diante do cenário que nós estamos vivendo no mundo, nós estamos sendo levados a, pelo menos, aqueles, independentemente da crença, né? Aqueles que não creem, pelo menos estão sendo levados a pensar assim, do jeito que está, não pode continuar. E a situação está cada vez mais tensa em todos os aspectos. E eu quero hoje aprofundar um pouquinho mais esse tema, o que acontecerá
na volta de Jesus. Eu já trabalhei um pouquinho esse tema aqui, eu gosto sempre de pensar aqui, sobre 2 grupos e 2 ressurreições. Eu vou para a tela aqui, só para a gente, ou melhor, vou para o quadro, né? Não vou para a tela. Vou para o quadro aqui, porque eu sempre gosto de usar, quando eu falo desse tema, sobre os 2 grupos. Tá? Hoje existem 2 grupos de pessoas no mundo. Eu vou colocar aqui aqueles que acreditam no Senhor, ou acreditam naquilo que Deus coloca, cada um recebendo sua revelação, e aqueles que não acreditam em Deus, ou não acreditam naquilo que o Senhor apresenta, tá? Os que acreditam e os que não acreditam. Isso sempre existiu. Os que não acreditam, a gente pode dizer que eles se dividem em mais 2 grupos. São os vivos e são os mortos. Ou seja, os mortos que acreditaram, porque o estado do homem na morte, segundo a Bíblia, ele está dormindo. A morte na Bíblia é como um sono, e um dia ele vai acordar desse sono. Os que não acreditam também se dividem nesses 2 grupos, os vivos e aqueles que não acreditaram e que estão mortos, que estão no mesmo estado, ou seja, eles estão dormindo. Os que não acreditam, os que acreditam hoje estão vivos, e os que acreditaram estão mortos, estão dormindo. Os que não acreditam no Senhor, naquilo que Deus revela, que estão vivos, e os que não acreditaram, que estão mortos, também estão dormindo. Por ocasião da volta do Senhor Jesus, a gente viu ali na tela, e eu vou voltar para cá, a gente tem 2 ressurreições. Por quê? Porque as 2 ressurreições apresentam o que vai acontecer com aqueles que acreditaram e com os que não acreditaram. Vamos ao texto bíblico. Primeira carta de Paulo aos cristãos na cidade de Tessalônica, capítulo 4, verso 16, Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então aqui nós temos o que vai acontecer com aqueles que, aqui o texto diz, os mortos em Cristo. Quem são os mortos em Cristo? Na minha ilustração, aqui só para voltar, quem são os mortos em Cristo? São aqueles que acreditaram no Senhor Jesus e que estão dormindo. Ou seja, esses vão ressuscitar. Sabe que quando o texto bíblico usa a expressão som de trombeta, é um som de vitória. Voltemos aqui à tela então. Verso 17, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados ou levados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. É bom a gente lembrar que essa expressão arrebatados significa levados e mostra, conforme Apocalipse, capítulo 1, verso 7, que esse não é um evento secreto, ou seja, todas as pessoas verão Jesus voltando até aqueles que o transpassaram. Eles são levados para o céu. Quem são levados? Aqueles que acreditaram que estavam mortos, que ressuscitaram quando Jesus veio. E eles, junto com os vivos, são levados para o Senhor, levados aos ares com o Senhor. E assim viverão para sempre com o Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, verso 51, acontece também nesse momento, aqui os textos eles se complementam, tá? Eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Essa expressão dormir aqui, dentro do contexto apresentado, é aquela definição que eu apresentei,
que o estado do homem na morte hoje, quer seja uma pessoa boa ou uma pessoa má, ele está dormindo. E quem está dormindo um dia vai acordar. E aquele que aceitou, aquele que acreditou, vai acordar para ter a vida eterna. Estou conseguindo explicar para você? Está ficando compreensível para você a minha explicação baseada no texto bíblico? Por isso a expressão dormiremos se refere a sono. Então eles são transformados. E ele vai dizer, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, o encontro daqueles que aceitaram, daqueles que acreditaram, eles acordam transformados. E na sequência o texto vai dizer, dá uma olhadinha aqui, ó, que aquele corpo corruptível, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Ou seja, esse corpo que hoje tem, que morre a cada dia, porque nós morremos a cada dia um pouquinho, cada dia, esse corpo agora não é mais um corpo que vai morrer, é o corpo que foi transformado. O corpo mortal se transformou num corpo imortal, pelo poder e a graça do Senhor Jesus. O mesmo corpo que ele tinha imortal, ou seja, ele podia morrer, mas só se ele quebrasse, se ele pecasse, quando o Senhor criou. Ou seja, o Senhor devolverá, porque nós somos e nós seremos imortais, porque estamos ligados àquele que é imortal. E hoje nós não somos imortais, nós somos seres mortais. Por quê? Por causa da entrada do pecado. Romanos capítulo 6, verso 23. O salário do pecado é a morte. Romanos 5, verso 12. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos porque todos pecaram. Então, agora, quando na volta de Jesus, há uma transformação. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Ou seja, definitivamente a morte já não mais existirá. Apocalipse capítulo 21 vai apresentar esse tema também. Agora, o que acontece após a volta de Jesus? Então a gente tem a ressurreição dos mortos em Cristo, a transformação dos justos vivos, uma igreja reunida no céu com Cristo, nós temos a morte dos ímpios pela glória de Deus e nós temos a prisão do inimigo de Deus e 1000 anos no céu. Por quê? Porque a gente tem que voltar? Gustavo, vou voltar aqui para a tela, aqui, só para aqui para o quadro de novo, né? A tela ficou lá. Porque eu tenho que saber o que vai acontecer com aqueles que não acreditaram. Tá? Esse grupo aqui eu já sei o que aconteceu. Eles estão vivendo no céu após a volta de Jesus, segundo Apocalipse capítulo 20, a gente vai ler um período de 1000 anos. E aqueles que não acreditaram, os vivos e os mortos? Vamos lá. Esse aqui dá um tema para uma semana. Tá? Durante o período dos 1000 anos, a gente tem o reinado dos santos com Cristo no céu, a gente vai ver agora uma análise dos livros daqueles que não acreditaram. Nós temos Satanás preso na terra, vivo e sozinho. Nós temos o estado na terra de desolação total. Por quê? Apocalipse capítulo 20, verso 4. Vi também tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Quero lembrar você que a gente fez uma temporada sobre Apocalipse, então se você quiser aprofundar esse tema,
conhecer aqui o tema sobre a besta. Quem é essa besta? A gente tem 3 bestas no livro do Apocalipse, né? A gente tem a besta que surge do abismo, a besta que emerge do mar e da terra. Então, quem são essas bestas no texto do Apocalipse? Entre agora no nosso site, o novotempo.com/escola bíblica, e peça a sua revista Esperança Apocalipse. E também assista, entra no nosso canal no YouTube e assista lá a temporada do Apocalipse. Só uma sugestão para você. Mas olha aqui, foi dado para esses, ou seja, aqueles que acreditaram, autoridade para julgar. Mas que julgamento é este? Vamos entender. A gente tem 3 fases de julgamento do texto bíblico, só para exemplificar aqui. Nós temos o que acontece antes do retorno de Jesus, que é o que está acontecendo hoje, o juiz investigativo. Nós temos um julgamento que é de comprovação, que acontece durante o período dos 1000 anos. E nós temos um julgamento ou um juízo executivo após o período dos 1000 anos. E eu quero me deter nesse aqui, ó, o que acontece durante o período de 1000 anos no céu. Durante o período dos 1000 anos, os salvos poderão comprovar que realmente Deus foi justo ao julgar Satanás e os seus seguidores. Volto para cá de novo. Só por quê? Eles estão no céu e aqui aqueles que não acreditaram, os vivos, não suportam ver a glória do Senhor. E eles são mortos pelo poder da glória do Senhor. Eles morrem. E os que estavam mortos, diz o texto, a gente vai ler, eles continuam mortos. E os que acreditaram vão ter que olhar assim, mas será que o Senhor foi justo com esse? E aí o texto diz que os livros serão abertos. Os livros serão abertos e vai se comprovar claramente como Deus foi justo no seu julgamento. Vamos lá, sequência para a gente comprovar aqui no texto bíblico. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Feliz, abençoado é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Quando acontece a primeira ressurreição? Quando o Senhor Jesus vem, como nós acabamos de ler o texto da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Quem ressuscita nessa ressurreição? Aqueles que acreditaram. Então ele está dizendo, feliz é aquele que acordou. Por quê? Porque haverá uma segunda ressurreição no final do período dos 1000 anos. E aí, esses que não ressuscitaram na primeira ressurreição, aqueles que rejeitaram, vão ressuscitar na segunda. E aí acontece a eliminação do mal para sempre, que é o que a gente chama de segunda morte. Por quê? Porque essa primeira morte, a que eu e você podemos passar, qualquer um, seja bom ou seja mal, ela é chamada na Bíblia de sono. Está dormindo para acordar, ou para a vida eterna, ou para a segunda morte, que é a morte eterna. É para a gente refletir, porque aí, dentro de toda essa explicação, existe uma lógica para a nossa existência. Aqui a gente entende, ó, quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Ele será solto da prisão. Por que ele será solto da prisão? Porque durante o período dos 1000 anos, enquanto acontece o julgamento no céu, não há ninguém para o inimigo de Deus tentar. Pedro vai dizer na sua carta que o diabo anda ao redor querendo nos destruir. Mas nesse período não há ninguém. Por que não há ninguém? Porque os que estavam vivos e não acreditaram dormiram, e os que estavam mortos ou os que estavam dormindo continuaram dormindo. Mas depois do período dos 1000 anos, eles acordam. Esta é a segunda ressurreição. E eles acordam para este desfecho final. Olha só, para a gente refletir juntos aqui.
marcharam pela superfície da terra, cercaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Esse é o final de toda dor e de sofrimento. Apocalipse capítulo 21, versos 1 e 2 diz que então vi novo céu e a nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. João está vendo aqui, lá na ilha de Pátimos, o Senhor está mostrando para ele o fim e a dor do sofrimento que existe nesse mundo, que um dia acabaria. Deus não apenas salvou você, Deus não apenas quer nos dar a oportunidade de aceitarmos ao Senhor Jesus, Ele também quer passar a eternidade conosco. Deixa eu te perguntar, é muita informação para 20 e poucos minutos? Eu acredito que sim, pode ser. Por isso, não esqueça, peça sua revista, estude, volte os programas, entre no nosso canal no YouTube, assista aos outros programas, faça o tema do Apocalipse. Isso não é para nos amedrontar, não é esse o objetivo. Estudar a Bíblia, estudar o livro do Apocalipse, ou aquilo que a gente produz aqui, através da revista Esperança, não tem o objetivo de dar medo, não. Porque este é um livro, a Bíblia é um livro de esperança. E a mensagem da palavra de Deus é uma mensagem de esperança. Eu estou falando para você nesse momento que não tem esperança. Você teve uma perda, passa por uma desilusão, um sofrimento. Estou falando para você que talvez esteja aí desenganado pelos médicos, pela medicina em relação à sua saúde. Quero te dizer que existe esperança na mensagem da palavra de Deus. Existe esperança e eu quero convidar você a estudar. Eu quero convidar você a se aprofundar e olhar para aquilo que o Senhor pode te oferecer. A dor e o sofrimento neste mundo vão acabar. E isso vai acontecer quando o Senhor Jesus Cristo voltar a essa terra. E eu pergunto para você, você deseja se preparar para este encontro? Você deseja viver com Jesus hoje e naquele dia dizer, eu estava esperando o Senhor. Você deseja isso? Eu quero isso. Eu compartilho essa mensagem porque eu acredito nisso. E eu quero orar para que você abra seu coração e estude a palavra e aceite esta mensagem. Pai do céu, obrigado, porque o Senhor nos dá a oportunidade de entendermos que a nossa vida não se limita ao que a gente vive aqui. Um dia nós vamos viver a eternidade. Pai, eu oro para que a gente aceite isso agora e todos os dias, em nome e por amor de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você. Quero te desejar um final de semana muito feliz. Desfrute, curta a família, aproveite, descanse e a gente se encontra segunda-feira às 7h30 da noite aqui no programa Escola Bíblica. Tchau!